continuar a ministrar louvor e adorar a Ele. Deus te glória, aleluia. Santo e bendito é o Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o Rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Os gestos simples de amor, cujo mentir Então, alguns a gente vai passar, outros a gente não vai conseguir. Pode mandar. Depois eu vou te passar, tá bom? Pode colocar, meninas.
A paz, meus queridos, boa noite. Finalmente, Pastor Newton, hein? Pra gente é motivo de muita alegria, nós que participamos aí de um pedacinho dessa história, né? Sabemos que Deus vem trabalhando muito na tua vida, vem te preparando há muito tempo para isso, e eu creio que a obra dele finalmente se concluiu, e nesse momento você passa agora para um novo patamar, né? Uma nova caminhada, e eu tenho certeza que Deus vai continuar usando muito a sua vida, como sempre usou, para ser bênção na vida desse povo. Vocês são especiais para nós, estamos muito felizes nessa noite e saibam que a gente está cobrindo vocês de oração e falando especificamente para Bel, minha amiga Bel, que Deus continue enchendo-a de sabedoria, né, para apoiá-lo, auxiliá-lo e acompanhá-lo, né? Sempre. Um grande beijo para vocês e contem sempre conosco. Até mais. Só o começo, hein? Lu, põe o ministério vai estar ministrando louvor, nós colocamos para ti, né? A gente veio correndo hoje, porque todo mundo na correria, a gente quase não conseguiu ensaiar. Mas deu certo. Não foi por acaso.
pastor. Milton, Deus abençoe. Você começa essa caminhada em oração, na palavra e esperando a vontade de Deus para a sua vida e da Isabel e do seu filho, que você possa sempre ter em mente que Deus chama, Deus envia e Deus sustenta, e com certeza Ele já está abrindo uma porta para você. Vamos dar um abraço em você pessoalmente muito em breve. E desse mesmo Deus também vai junto. E o pastor tem que ir aonde Deus mandar. Você já entendeu isso? Eu sei que sim. Tá bom? E Deus vai junto com você, aonde quer que você for. E aonde quer que Ele mandar. Tá bom? Amém, Milton. Um abração. Glória a Deus. Eu vou chamar os homens e as mulheres que vão estar ministrando louvor também hoje aqui no hino. Primeiro os homens. Homens da Igreja Batista, por gentileza, à frente. União masculina. Vamos lá, pastor? Primeiro os homens. Podem se posicionar em cima. Vamos lá. Vai ter. Luísa, põe a letra para mim, por favor. Vamos nos posicionar aqui, meninas. Sossegai. Mas
Obrigada, irmãos. A família Campos já está a postos? Se tiver, pode vir à frente. Meus irmãos, boa noite para todo mundo. Eu não poderia cantar aqui, junto com essa família, a família mais linda que eu conheço. Eu não poderia cantar sem falar algumas palavras, né? Algumas pessoas, quando a gente vê, quando a gente está prestes a encontrar, o coração da gente salta de alegria. É bem assim mesmo. Eu, durante a minha vida, eu tenho tido o prazer de conhecer pessoas assim. Pessoas que quando a gente está para ver, realmente é similar àquilo que aconteceu com João Batista, quando estava lá no ventre da mãe dele, e Maria foi visitar, né? É assim, eu conheço alguns pastores, alguns amigos, que quando a gente vai, é desse jeito. E o Nilton é uma pessoa assim. A gente conhece o Nilton desde que a gente tinha cabelo, né, Nilton? Desde que a gente tinha cabelo, faz muito tempo mesmo. E sempre é essa alegria, é esse prazer de encontrar. Porque nós sabemos, todos nós aqui da nossa casa, aliás, o Nilton lá na nossa casa, desde o começo, e outras casas também, porque isso é dele, tá? Ele é meio que como um filho postiço, né? Isso não é só na nossa casa, não é nosso privilégio. Eu tenho certeza que em outras casas que ele sempre foi tratado bem, ele sempre soube entrar, ele sempre soube sair, né? E o que eu quero falar para você, Nilton, pastor Nilton hoje, meu amigo, é o seguinte, que foi muito demorado esse processo. Nesse processo todo, você aprendeu muito, mas ainda falta muito para aprender, né? Mas eu deixo um conselho para você. Sabe, Jesus falou que as ovelhas conhecem o pastor. E o que eu quero deixar para você é o seguinte, que você seja amigo das suas ovelhas. Que as suas ovelhas, quando elas estiverem perto de te encontrar, seja no mercado, seja numa visita agendada, o que quer que seja, elas saibam, a expectativa do coração delas, seja de que elas vão receber um abraço, de que elas vão receber uma palavra amiga, que elas vão receber um incentivo para continuar nessa jornada que todos nós estamos e que é uma jornada bem difícil. E que elas saibam que você se baseia simplesmente
em 2 Timóteo 3,16, somente na palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus é que é boa para ensinar, para exortar, para instruir, somente a palavra de Deus. Que é quando elas falem de você, elas sempre digam: o meu pastor só prega a palavra de Deus. Que isso seja uma constante na sua vida, viu, meu irmão e meu amigo? Tá bom? Dá pra ver que essas coisas modernas não é do meu tempo, né? Não tem som.
cheio de esperança e a certeza da presença do Senhor em cada passo por onde eu for. Obrigada, Camila. É claro que não podia faltar a homenagem do nosso poeta. Por favor, meu tio e família, aqui à frente. Pode abrir, por favor. Pode rasgar. Som. Ordenação pastoral. Qual o mistério de ouvir uma voz e deixar o que viveu para trás sem nada questionar? Com certeza é a obediência que nem mesmo a ciência conseguiria explicar. Então é nessa hora que sobre essa vida agora iremos sua história mostrar. Quando nasce um bebê, não sabemos o seu caminhar. Entregamos nas mãos de Deus para Ele direcionar. Esse bebê nasceu em Jundiaí, março de 1974. O caçulinha da família, bem cuidado e muito amado. Os anos passam rapidamente. 3 anos tinha, atrapalhando a mamãe no trabalho da cozinha. A cuidadora da casa várias coisas ao mesmo tempo faz, saindo da cozinha, deixando-o por um momento. Estava ao fogão fazendo a comida que mais gostava, fritando torresmo, seus olhos até brilhavam. Muito ansioso, a panela foi olhar. E o acidente acontece. A panela caiu e o seu corpo veio a queimar. Foi aquele desespero. Ficou hospitalizado. Cuidando das queimaduras, seu corpo ficou marcado. Com muito carinho, era chamado de Niltinho. E após o acidente, seu nome mudou para Torresminho. Aos 8 anos, foi convidado para uma IBF participar. Foi em Várzea Paulista e nesse evento sua vida veio a mudar. Conheceu Jesus, o Salvador e Senhor, transformando para sempre o seu caminhar. Aos 12 anos já trabalhava. Sua mãe na lanchonete ajudava. Sempre servindo ao Senhor na igreja presbiteriana frequentava. E aos 17 anos, na igreja batista ingressou. E com 18 anos, num momento maravilhoso, se batizou. Assumiu o ministério na área musical. Cantava no coral jovem Deus Conosco, uma alegria total. Como a todo jovem, chegou a hora de pedir a Deus uma companheira. E quando viu Isabel, seu coração pulou, e em suas pernas deu tremedeira. E disse: vou pegar essa mulher para mim. E em um ano, namorou, noivou e casou. Numa mudança radical para a política ingressou. Candidato a vereador, 452 votos alcançados, ficou como suplente com os votos conquistados. Trabalhou na prefeitura como gestor da saúde familiar. Nessa vida nem tudo é alegria, muitas tristezas temos de passar. Seu mundo caiu quando a triste notícia recebeu. Sua esposa estava com câncer, logo tudo estremeceu. Deus faz maravilhas.
uma cura espetacular. Está aqui ao seu lado, ajudando-o no caminhar. Família linda, Bernardo e Alan Vitor, filhos amados, é só agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado. Depois de algumas tentativas, a faculdade de gestão pública terminou. Desde seus 8 anos, Deus o escolheu e o vocacionou. Em 2017, o seminário de teologia iniciou e em 2019, para a alegria de todos nós, está sendo consagrado pastor. Mamãe já sabia da sua vocação. Quando cantava no quarteto ou levando a palavra, sentia muita emoção. Ela tinha orgulho de você pela dedicação. Hoje, mensageiro de Deus, é fruto da sua oração. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, segue sempre avante. Neste início de ministério, você pode dizer com louvor: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Somente meu todo o trabalho.
Graça e paz, irmãos. Quero agradecer a presença de todos. Quero que se sintam-se na igreja de vocês, na igreja de Cristo. Muito bom tê-los aqui conosco. Dando sequência ao culto de consagração, eu quero convidar aqui o pastor Nilson Firmino, que ele está representando a Ordem dos Pastores da nossa região de Jundiaí. Alisson. Boa noite, irmãos, graça e paz. Dia de festa mais uma vez, né? Lindas homenagens. Wilson, parabéns. Não estava no concílio, mas perdeu, né? De eu estar aqui. Na verdade, eu perdi, meu irmão. Tá? Que Deus abençoe. Irmãos, é uma festa maravilhosa de consagração, mas é um culto ao Senhor. Um culto onde nós adoramos a Deus e agradecemos por mais um obreiro aprovado, mais um obreiro na casa do Senhor. E eu, representando a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, venho dar as boas-vindas essa ordem séria de homens de Deus. Que você se achegue, meu irmão, e esteja conosco lado a lado, firme. Eu quero deixar aqui para ti uma passagem bíblica que ela diz muito para nós. Efésios 4, versículo 11, diz que e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar. Antes o irmão Nilton me procurou e disse para mim do desejo dele de estar fazendo a faculdade teológica. Nós conversamos, eu falei, vai. Eu creio que quando falei qual é a sua convicção, ele disse para mim, eu sinto que eu tenho algo para acontecer agora. Nesse dia teve ali, foi bem sabatinado, tanto ele quanto a Adel, mas Deus estava no controle. Deus o deu a condução, Deus abençoou a vida dele, e hoje nós estamos aqui para esse culto de ordenação. A partir de hoje, pastor Nilton, eu só quero deixar também uma mensagem para o irmão. Fique presente na tua vida também, além da palavra de Deus, né? Além da Bíblia toda. Jeremias 3, no versículo 15, diz assim: Dai-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta e nem se fará outra. Isso aí acontecerá quando o irmão deixar de cumprir aquilo que Deus colocou no teu coração, sabendo que Deus te colocou, te ordenou para o ministério segundo o coração dele. Aonde o irmão estiver, saiba que Deus te colocou, e saiba que Deus, como ele pôs, ele é o único que tem autoridade de te tirar, porque o que o irmão está fazendo, faça a vontade do Pai, faça a vontade de Deus, do Senhor da Seara. Nunca faça a vontade do homem, porque se você fizer a vontade do homem, aí começará aqui, que ele diz no 16, sucederá que quando multiplicares e vos tornares fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente. Quer dizer, você não estará mais fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do homem. Não importa o que você viva no ministério. Ministério não é só alegria. Hoje estamos tudo aqui alegre. Estamos felizes porque mais uma vez estamos participando da tua alegria. Mais um irmão que está sendo iniciado aí para poder estar pregando o Evangelho. Tem momentos bons, momentos ruins também. Mas enquanto o irmão fizer a vontade de Deus, todas as portas se abrirão para o irmão. Tá? E Deus, como disse ali o pastor Almir e a irmã Sueli, Deus manda, Deus envia e Deus sustenta, porque você está fazendo a vontade dele. Do contrário, Deus não está nesse negócio. Que Deus abençoe sua vida ricamente, é o nosso desejo. Creio que nós teremos aqui uma boa parceria enquanto Deus assim permitir.
Que Deus os abençoe. Eu quero convidar aqui o orador da noite, um pastor que nós importamos lá de Salto. Ninguém conhece, esse aqui é o pastor Tércio. Acho que a igreja, pode colocar 90% sabe quem é o pastor Tércio. Eu acredito que sim, né? Encontrou até o irmão Israel aqui, ó. Tá. Vou deixar o irmão à vontade, ok? Irmãos, nós vamos orar para que Deus continue conduzindo esse culto. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, pois até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui nós sentimos a tua presença em tudo que foi feito. E a partir de agora, Senhor, nós estaremos compartilhando da tua palavra. Usa o teu servo como instrumento das tuas mãos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meu nome é Tércio. Tércio significa terceiro. Tércio é um nome que está na Bíblia. Tércio foi aquele homem que ajudou o apóstolo Paulo a escrever pelo menos uma de suas maravilhosas cartas. Tal qual o meu antepassado, Tércio, eu tento ser fiel, perseverando no amigo. Por exemplo, quando eu chego em casa, eu toco a campainha 3 vezes. Minha esposa sabe que Tércio, terceiro, chegou em casa. Isso virou um código familiar. Todo mundo sabe. E isso até para a segurança fica interessante. Mas irmãos, apesar disso, o número 3 parece que não engrena muito, porque eu sou o primeiro filho dos meus pais. Eu só tenho um irmão. Eu tenho 2 filhos. O número 3 nunca entra. E eu só tenho uma mulher. Mas o fato é que a perseverança no Senhor, como meu antepassado, isso me faz leal a Ele. Eu nasci aqui perto do Ceará. E o cearense, né? Os irmãos deram risada. Algum cearense aqui? Tá vendo? Tem ali, ó. A Bíblia fala, grande a seara. Irmãos, eu estou me apresentando aos irmãos. E sabe Deus porque eu fui convidado para aqui estar e ministrar nesta noite. Eu tenho uma história com essa igreja. E essa história remonta à minha juventude, quando eu era bem jovenzinho. E como disse o irmão Campos lá, com muito cabelo. Eu me lembro que tinha um rio, na época, que não tinha nada na cidade, mas tinha um riozinho. E o riozinho era límpido, era legal naquele tempo. E nós viemos lá de Santo André, na Igreja Batista de Curuçá, onde meu pai era pastor. E aí daqui da igreja saíram algumas pessoas e foram lá para Santo André. E quando nós estivemos aqui, estivemos na casa do velho Gentil, né? E a igreja deve conhecer, e família, não é? E então nós fizemos uma amizade desde aquela época. E então a parte de pessoas daqui foram para lá. E lá nós formamos o quarteto, viu? Jovenzinhos. E daqui, o representante da igreja aqui era o Gentil Filho. E ele cantava no quarteto, jovenzinho de tudo. E nós 4 jovenzinhos, bonitinhos, alinhadinhos, nos apresentávamos em todo lugar. Quarteto Ebenezer. E ficou famoso na região. E a gente cantava, e viajamos e cantamos para toda parte. História, né? História. E eu me lembro que a minha esposa, quando ele falava da esposa, eu me lembro da melhor fotografia da minha esposa.
Ela era jovem, como eu naquela época, e foi aqui em Itupeva, na linha do trem, com seus cabelos negros, tipo Maria Madalena, assim. A fotografia daquela época eu olho e fico embevecido de lembrar o passado. Itupeva, tá vendo? Essas coisas que nos ligam e fazem a história, elas são interessantes para alicerçar os vínculos. O tempo passa, aparece o Newton na parada, e o Newton, com seu jeito esfuziante, entrão, vai nas casas, né? Acho que mexe na geladeira, não sei. Não sei como ele é, mas... Mas fila boia, né? Fila boia, isso. E então, o Newton, com essa alegria que é peculiar, um dia ele aparece na igreja com um quarteto. E o quarteto é daqui. E eu tinha a impressão que um dos cantos fazia parte, né? Dois faziam parte. Cantaram. É você? Olha, das igrejas por aí que eu tenho visto, olha, melhor que eu tenho visto. O melhor louvor que eu vi, eu já fiquei emocionado aqui. Muito bom, eu sabia que era você. Isso aí alegra o meu coração ainda mais. Mas isso da música está em você, né? Então, graças a Deus por isso. Né? Eu tinha compartilhado com a Vilma ali. É o melhor. Que coisa boa ouvir vocês. Essa coisa da música faz parte dele, né? E isso enche o coração, enche a nossa alma. Nessa noite, irmãos, eu estava pensando em compartilhar algo que fosse uma marca distintiva do Newton. E eu fiquei na observação dele, lembrando o tempo passado, lembrando o seu exame aqui, a prova dolorosa que se passou, e lembrando a história de vida com a esposa. Eu lembro daquelas fotografias marcantes da sua enfermidade. E eu ficava pensando, o que esse rapaz pode transparecer como marca que vai levar para o seu ministério vida fora? E eu achei, nossa, eu encontrei. Mas deixa eu fazer um outro parênteses aqui, porque eu estava falando de música, e quando eu viro para trás eu encontro o Jubal. Sabe quem é o Jubal? Não conhece, né? Vocês não conhecem o Jubal? O Jubal é cantor. E a esposa chama Ruth, coincidentemente o nome da minha esposa. Viu como tem liga o negócio? E se eu começar a mexer aqui, a Ednei, eu precisava de água depois, Ednei. Você que dá um jeito nas coisas. Não precisa ser agora, né? Tá bom? Pois bem, irmãos, a mensagem é para vocês dois. Mas a mensagem também é para cada um que aqui está. E eu quero ler apenas um texto, o irmão nem precisa procurar, é um versículo apenas. E esse versículo se encontra em 2 Samuel, no capítulo 15, versículo 21. E ele diz assim: respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Eu vou repetir o texto porque ele é maravilhoso. E é para marcar na tua Bíblia. Esse vai ser o teu modo, sabe? Respondeu Itai ao rei Davi: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará, mostrando uma virtude cardeal da humanidade: a lealdade. E a lealdade, ela consiste em devotamento. Como eu disse, ela é reputada como uma virtude cardeal, mas não é uma questão de crença. A lealdade consiste sim nesse devotamento, e um é leal ao outro a quem serve. E essa lealdade, ela tem a capacidade suprema de obter dedicações entre partes que competem entre si. A lealdade faz com que as partes se aglutinem, fiquem compactas e tudo flua, certamente. A lealdade significa, irmãos, que um ideal comum, descontadas pequenas diferenças,
esse ideal será defendido ombro a ombro, lado a lado, com confiança, com constância e com afeto mútuo. É uma virtude dificilmente encontrada em qualquer seara, seja familiar, seja no campo dos negócios, seja nas amizades e até mesmo na igreja e até entre os pastores. Mas qual é a história desse homem, Itai? Ela é encantadora. Estava exilado de Gade e ele havia chegado ao país recentemente. Tinha chegado na companhia de outros, de conterrâneos. Tinha contato. Entretanto, apesar desse pouco contato com o monarca, esse homem, na derrota de Davi para o usurpador, o seu filho usurpador, Absalão, que o expulsou do trono, e na retirada degradante de Davi, com todos os seus colaboradores, saindo apressadamente do reino, Itai estava ali. E quando ele vê a cena, ele manifesta essa atitude exemplar que virou marca para toda a humanidade. O Davi destronado saía de forma humilhante. Davi fugia com seu séquito de colaboradores, e quando ele passava pelos portões da guarda real, ele vê também Itai, o geteu. Um olha para o outro, ele olha para aquele homem, ele olha para os conterrâneos de Geteu, que estavam ao seu lado, pronto para acompanhar Davi na retirada humilhante. O que Itai ia fazer era sair junto com Davi, o seu rei. Ele ia deixar o seu trabalho, o seu posto, para seguir o rei derrotado. E então Davi, olhando aquela cena, ele não se contém e diz: escuta, por que você está querendo ir conosco? Volta, fica aí, fica com aquele que vai ser rei, porque você é estrangeiro. Você está desterrado da tua pátria. Você chegou ontem e eu já te levaria comigo hoje. E eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que me destina. E os teus irmãos saem contigo. E com você seja misericórdia e seja fidelidade. Palavras de Davi a Itai, que queria segui-lo na retirada humilhante dessa nova caminhada. E tão grande que até o próprio Deus fez esse ressalto. Essa característica era muito acentuada em Davi. E o grande coração, ele tem o poder de despertar a lealdade dos outros. Quando nós temos um grande coração, nós atraímos a lealdade. Então, o grande coração atrai a lealdade. Tiro e queda. A lealdade também, se o grande coração é difícil de ser encontrado, a lealdade também é difícil de ser encontrada. Ambos, lealdade e grande coração, são coisas escassas de se encontrar no território da humanidade. Mas a alma generosa, ou o grande coração, sendo escasso, certamente ele fará com que a lealdade também seja diminuída. Por quê? Porque um está entranhado, assentado no outro. Um precisa do outro. Você é leal à pessoa que tem um grande coração. Bom, você não é leal a quem não é leal. Você é leal àquele que extravasa o seu coração para o outro. Você se joga por inteiro com lealdade assim. Então eu diria, irmãos, que a lealdade, ela carece de liberdade para sobreviver. Sem liberdade não há lealdade. A lealdade, ela não se estabelece por decreto. A partir de hoje, você vai ser um sujeito leal. Você pode dizer quantas vezes quiser, mas ela não se estabelece assim. A Bíblia cita um caso, por exemplo, o caso de Noemi, que os irmãos conhecem. A sogra viúva, acerca da rota da sua vida. E ela traçava até o cenário para a volta, para que ela ficasse por ali.
No entanto, o relato bíblico nos informa que Ruth manifestou a sua convicção interior. E nessa convicção, nós temos uma das mais belas citações da Bíblia, decantada em prosa e verso, que todos nós falamos por aí de forma maravilhosa. Essa história de Noemi e de Ruth, ela tem desdobramentos. Porque Ruth disse assim para sua sogra: não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que você for, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali eu serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Essa mulher disse à sua sogra essa coisa maravilhosa em forma poética, mas ela foi às últimas instâncias de lealdade. Ser leal é isso, vai até o final, vai até a morte, não tem contemporização com circunstâncias. Amém, irmãos? Amém. Já pensou o povo de Deus leal até a morte? Não dá para ninguém. Ninguém tasca, ninguém arrebenta, ninguém tira. É lealdade pura e simples a vivenciar aqui na terra. Bem, agora eu quero aqui ir na declaração de lealdade de Itai. Ele teve uma forma de declarar publicamente a sua lealdade a Davi. Primeiro, quando ele falou a Davi a sua lealdade, ele primeiro teve uma ordem de ascendência. E ele declarou a sua lealdade primeiro a Deus. Ele era leal ao Deus Todo-Poderoso. Assim, Newton, a sua lealdade em primeira instância é ao seu Deus. É aquele que por você... Eu estou falando sério. Estou falando sério. Você acorda e as primeiras palavras que você diz, elas têm importância capital. E no cenário judaico, isso se chama menurra. Essa expressão menurra, quer dizer, essas primeiras palavras têm muita importância na vida. Então, quando acordar, dê o seu bom dia para Deus. É o seu Deus. É o Deus a quem você deve toda a lealdade da sua vida. Amém, igreja? Amém. Não, está fraco. Amém, igreja? Amém. É isso, é lealdade a Deus. Em segundo lugar, depois que ele manifesta a lealdade a Deus, agora ele diz assim: ao rei meu senhor. Primeiro a Deus e segundo ao seu líder. Lealdade ao líder. Você, pastor, daqui a pouco quer puxar o tapete de novo? Não é a história que a gente ouve aí? Nos escritórios, nos relacionamentos. Acendeu, quer puxar o tapete do outro. Não há lealdade. Essa lealdade é uma virtude cardeal nossa. E nós temos que preservar isso a todo custo. E esse homem disse: lealdade a Deus e lealdade a Davi. A segunda coisa, na forma que ele manifestou naquela tarde, é que ele disse persuasão alguma. Ninguém estava dizendo no seu ouvido como proceder. Aliás, houve persuasão sim. Houve a persuasão de Davi. Mas a persuasão de Davi foi no sentido contrário à que ele tomou. Mas Itai não se deixou influenciar pela persuasão de Davi para que ele ficasse. Ele foi naquilo que era do seu coração, aquilo que estava entranhado nele como princípio. E quando você tem um princípio entranhado, não arrede pé dele, nunca. É esse princípio. A terceira coisa que esse homem fez na sua declaração de lealdade foi que ele disse isso solenemente. Ele não disse de qualquer maneira. Ele se comprometeu por inteiro. Quando ele pronunciou a sua fala, foi de forma solene. Por quê? Porque ele sabia a quem ele seria leal e por que ele seria. Ele sabia os porquês. Ele já tinha se perguntado e ele já tinha as respostas interiores.
E a minha pergunta nessa noite, para cada um que se faça assim: a quem você é leal? Você já se perguntou? A quem você deve lealdade? Você já se perguntou? Quando a resposta chegar na sua cabeça e no seu coração, você não arreda pé mais disso. Declare a sua lealdade a quem você declarou que é leal. Em quarto lugar, a fala desse homem foi assumido publicamente. E aqui, como pastor, você não tem por onde escapar. O pastor não tem essa vida privada assim, quer manter tudo à parte. Eu acho que o jogo tem que ser aberto. As coisas têm que ser claras e cristalinas. Uma das características lá que a gente faz em Sal, e eu tenho uma ovelha aqui hoje no auditório, é a exposição total. Eu me exponho à exaustão. É o que é. Sou o que sou. Passível de apontamentos, de falhas e de erros, e de virtudes também. Mas eu não tenho nada a esconder. Eu lido realmente com o que eu sou. E às vezes quando a coisa sobe a cabeça e eu piso nas tamancas, quando eu chego em casa, aí quando eu chego em casa, a minha mulher, a minha filha, o meu filho, a minha nora, e na hora do lanche do domingo, eles me emparedam assim na casa, e aí apontam o dedo e me detonam. E aí eu saio das tamancas e vou lá rastejar no chão para voltar à minha realidade. Não sou nada. Eu pensava que era quando eu chego em casa. Por quê? Porque na minha casa eles sabem quem eu sou. E não adianta eu contar fantasia, ou pregar bonitinho, ou falar assim assado, se eu não vivo em casa. Então, nesse sentido, você tem que ser inteiro, verdadeiro, ser como é e admitir às vezes que está errado, que falha, que não dá certo e precisa de ajuda. É mole isso? Não é. Irmãos, não é fácil isso. Minha esposa às vezes fala assim: você sempre tem razão, você arruma argumento para tudo, você acha saída para qualquer coisa, porque você é bom na retórica, e blá blá blá, e blá blá, e daqui a pouco eles me detonam. E aí não tem jeito. O outro ponto que eu quero destacar no relato de Itai é que a declaração de lealdade dele foi dita na hora em que a reputação de Davi estava em baixa. É fácil declarar lealdade quando tudo está legal, está todo mundo no topo, é tudo bonitinho, há muito dinheiro no pedaço, há muito destaque, é fácil ser leal. Mas quando tudo vai para o brejo, tudo vai lá para baixo, cadê os leais? Pula todo mundo do barco e você fica sozinho na parada. No pastor acontece muito isso. O pastor fica sozinho, aí ele fala com quem? Com as paredes. Ele vai para o templo, não tem ninguém, ele fica falando com as paredes: Senhor, onde eu errei? Senhor, Senhor. E cadê os leais? Não aparece um, meu irmão. É na baixa que aquele que é leal se manifesta. Mais uma vez, amém, igreja? Amém. Glória, o pé parece que está bom, hein, Décio? Está bom o negócio? Bem, o relato desse homem tinha consistência, porque Itai assumiu a proclamação dele como posição de servo de Davi por opção própria. Ele era empregado do reino, ele ganhava, e agora ele assume ser servo de Davi por condição própria. Ele não seria mais um contratado em pagamento, recebimento garantido. Agora, ele seria servo, sabe-se lá de quê? Nas andanças de Davi. Itai assumiu a proclamação de lealdade, dizendo que onde quer que Davi fosse, onde quer que ele estivesse, ele estaria junto, ele estaria do lado dele, ele seria companheiro de todas as horas. Quem não quer um cara desse? Eu estou atrás desse sujeito que fica do lado todas as horas, em todos os momentos, em todas as situações. Se você tem, levanta a mão para o céu, agradece a Deus, porque você deve ter um grande coração e alguém é leal à sua vida. O grande pregador Spurgeon, ele fez uma pergunta assim: onde Cristo está? Era a pergunta dele. Aí ele responde:
No céu, evidentemente. Aí ele pergunta: onde Cristo está espiritualmente? Aí ele responde: em sua igreja, evidentemente. Aí ele diz: bem, se assim é, então a igreja é um corpo de homens leais, e quando esses homens fiéis e leais estão juntos, Jesus, o grande coração, está no meio deles. Jesus é o grande coração, e você, membro da igreja, homem e mulher, vocês são os leais ao grande coração. Tem lógica? Tem sentido? Todo sentido. Esse Jesus que é o Senhor da igreja, ele é o grande coração. E nós somos a figura que declaramos a lealdade total a ele em qualquer situação. Itai assumiu esse momento de proclamação, dizendo que ele iria ao extremo na causa de Davi. Ele não seria um acompanhante nominal, um servo nominal. Ele seria um soldado pronto para a luta, para a morte, se necessário fosse. E aquele indivíduo que não mede nada, nenhuma circunstância, para estar ao seu lado de forma fiel. Itai assumiu a proclamação dizendo que ele ligava agora a vida dele à vida de Davi. Se Davi um dia voltasse a ser grande, Itai estava feito. Mas se Davi continuasse como exilado pelo resto da vida, ele acompanharia Davi em todas as peregrinações da vida dele. É mole isso? Logo após a proclamação, Davi foi convencido. Não tinha como deter o homem. A lealdade era total e ele precisava daquilo. Imagine a autoestima de Davi em baixa, alvo de gozação de todo o reino. E agora, com uma declaração dessa, a autoestima se elevou. Ele tinha que levar o homem. E aí ele deu um privilégio para Itai. Sabe qual foi o privilégio? Quando aquela caravana ia embora, aí tinha que atravessar o ribeiro. O primeiro a atravessar o ribeiro, o privilégio foi dado a Itai. Davi deixou todo mundo para trás. E Itai foi o primeiro a atravessar. Ao lado da palavra de Deus, quando você examina a história, você começa a ler os 30 valentes de Davi, que a Bíblia ressalta dos grandes heróis de Davi. E sabe quem você encontra lá, na galeria dos heróis de Davi? A figura do Geteu, Itai, o homem leal a Davi. É mole isso. Virou história, virou marca na palavra de Deus pela lealdade no seu coração. Amém. Eu coloco para os irmãos agora. Lembra daquele texto em 1 Reis que diz assim: até onde cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguir. Se é Baal, seguir. A nossa declaração de lealdade nos levará, irmãos, a 1000 aventuras. Quando eu declaro a lealdade a Deus, Deus me conduzirá a aventuras que eu nem imagino quais são, ou quais sejam. E nesse sentido, eu vou estar ligado ao grande coração e a grandes corações, a almas generosas que estarão à minha volta e farão parte da minha história. Eu finalizo com uma ilustração. Um velho sábio perguntou a seus discípulos e disse assim: escuta, como é que a gente pode fazer para saber quando é que as trevas, a escuridão está indo embora e quando a aurora está chegando? Ele estava ensinando aos seus servos, estudantes. Aí um deles disse assim: ah, Senhor, é quando a gente começa a avistar uma árvore à distância, e aí a gente pode discernir se é uma palmeira ou se é um mamoeiro. Quando nós podemos discernir, é fato. A escuridão foi embora e a aurora começou a aparecer. Aí um outro estudante levanta a mão e diz: ah, eu acho que é quando a gente consegue distinguir um animal, ou é uma raposa ou é um lobo. Quando a gente consegue distinguir bem, a aurora chegou. Aí o ancião, o velho mestre, disse: não, essas coisas não vão ajudar a saber. Os estudantes ficaram perplexos e disseram: Senhor,
Então como é que nós podemos saber isso? Aí o ancião disse assim: nós sabemos que as trevas estão indo embora e a aurora está chegando. Quando nós pudermos olhar para o outro, nós podemos saber que ele é nosso irmão. De outra maneira, não importa que hora seja, tudo está escuro. Quando você começar a enxergar no seu irmão essa possibilidade de lealdade, de grande coração, e a aurora começar a brilhar e ver aquela outra pessoa como seu irmão em Cristo, unidos, leais ao grande coração que é Jesus, aí a claridade chegou, o reino de Deus se instituiu, a lealdade virou sua marca e o seu caminho estará figurado por toda a sua vida. Amém. Que o Senhor seja louvado. Amém. Glória a Deus. Se quiser que eu fale mais, eu volto. Nesse momento aqui, vocês estão vendo pela última vez o irmão Newton. Fica triste não se algum irmão chamar você de Newton ainda, viu? Não se incomode com isso não, que é o tempo que você, quer dizer, você já é pastor há muito tempo, mas não é o título que vai fazer você ser pastor, é você, ok? Eu quero convidar os pastores presentes que vêm aqui à frente, os nossos irmãos aqui da associação, os batistas. Se tiver algum pastor aí que está nos visitando, eu também queria convidá-lo a estar aqui à frente conosco. Pastor Tércio também. O irmão vai virar-se e vai ajoelhar-se. Peço que a igreja se coloque em pé. Pastor Nilson, mais próximo aqui. Eu vou convidar aqui o pastor Moacir. O pastor Moacir é vice-presidente da Brejunde, né, meu irmão? Estamos juntos. O pastor Moacir ele vai fazer essa oração consagratória ao pastor. Amantíssimo Deus, eterno Pai, estamos aqui como a Tua igreja, instituída por Teu Filho Jesus Cristo, mediante a autoridade da Tua palavra, mediante o poder do Teu Espírito Santo, estendendo as nossas mãos, Senhor, e em nome de Jesus, abençoando a vida do Newton, Senhor, consagrando, ó Pai, para o ministério da pregação, do pastoreio, ó Deus, para o trabalhar e do crescimento do Teu reino na face da terra, até quando o Senhor lhe der vida, ou até quando Jesus Cristo voltar, que o Teu Filho, ó Deus, tenha um ministério grandemente abençoado, frutífero, cheio, Pai, de boas obras, da revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na unção do Teu Espírito Santo, que todos ao olharem para a vida do Newton, da sua família, vejam resplandecer da Tua glória, vejam de fato a manifestação da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Como os Teus filhos, pastores também aqui ordenados, mediante a bênção e a unção do Senhor, nós estendemos as nossas mãos junto com toda a Tua igreja, Senhor, entregue diante do Teu altar, e que nós o abençoamos em nome de Jesus. Nós estendemos as nossas mãos, ordenando o Teu Filho ao ministério da pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a graça e a misericórdia e o poder de Deus, através do Seu Filho Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo, hoje. Pastor Newton, novinha, hein? Coisa linda. Palavra do Senhor.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus te preparou, meu irmão. Nós vimos hoje uma linda história. Desde quando você já nem sabia, lá pequenininho, Deus te escolheu. Para hoje, continuar essa obra que você já começou, já tem trabalhado. E a ferramenta é simples, é a própria palavra do Senhor. Faça uso, use mesmo esta santa palavra. Que Deus te abençoe. E abraço mais uma vez, meu irmão. E agora, irmãos, o pastor Newton tem um tempinho de palavra dele e ele vai também encerrar esse culto com a bênção apostólica. Pode continuar em pé, porque serei rápido, viu? Bem, meus irmãos, eu quero agradecer ao Espírito Santo. Você percebeu, todo pastor tem o Espírito Santo. Eu falo, eu estou pregando, às vezes eu vou passando o tempo, ela olha e faz para encerrar. É para encerrar a palavra. Então, o Espírito Santo está me orientando aqui. Obrigado, viu, meu irmão? Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, louvar, tributar a Ele toda a honra e glória e todo louvor. Eu sempre inicio os cultos dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Uma breve história. Até aqui Deus tem sustentado, ajudado, fortalecido. No poema, eu acho que eu não contei, mas eu já fui soterrado também quando criança. Olha, fui soterrado, daí minha mãe correu lá e me tirou. Daí ela se alegrou, não, ela me deu uma coça, né? Eu falei, que estranho, né? Você quer se alegrar e me tirar? Foi soterrado ou foi esfolado? Eu fui, então, não sabia o que estava melhor, voltar lá ou sair. Apanhei porque eu estava soterrado. E assim vai, o cuidado de Deus nas nossas vidas, na minha vida. E tão gostoso, né? Nessa noite festiva, poder desfrutar desse momento com os irmãos, né? Cada rostinho, uma história. E o pastor falou, é fato, viu? Batia bastante bandejão lá na Casa dos Campos. O irmão desse falou assim: Nilton, a Daia fez frango. Nilton, a Daia fez bife hoje. Então eu já veio para a escola bíblica de lá, era ali que a gente se alimentava ali. Já que tinha bastante filho, uma mais né? Estava ali em cima desse favor, põe mais água que o Nilton já cai no jeito. E assim Deus vem cuidando, colocando irmãos, o Mauro, meu amigo de longa data, está aqui comigo também. Quero ressaltar o Paulinho que está ali, viu, Paulinho? Muito obrigado, meu irmão. Quantas vezes sentadinho ali no sofá, conversando com esses irmãos e aprendendo, bebendo ali da palavra, aprendendo com esses irmãos, e aqui com os irmãos, servindo a Deus, aprendendo com vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Quero tributar e louvar a Deus pela minha família, minhas irmãs, cunhados, sobrinhos que estão aqui. É a mãe, que é da minha família de sangue da mãe. Isso aí. Entendeu? Os demais são tudo no sangue de Jesus, comprado pelo sangue de Cristo, né? Então, meus irmãos, muito obrigado mesmo, pelos detalhes, pelo cuidado nos detalhes, né? Os irmãos, eu lembro quando a Silvânia era nossa professora e me deu uma camisa de aniversário. A camisa falava assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então eu vim para o Ministério da Música, olha aí. E aí eu usei a camisa até rasgar. Eu vim para a Silvana, rasgou, já pode dar outra. Eu olhei e falei para Fátima, você é uma das responsáveis de eu estar aqui hoje. Aquela mulher ali me chamou numa sala e disse: pastor Carlos me chamou para pregar. Eu falei: não vou não sei nada desse negócio de pregar, sou jovem, eu fico aqui bagunçando. A Fátima me chamou na sala e falou: você vai pregar. Eu fui aquele dia, e naquele dia Deus agraciou a minha vida também. Meus irmãos, muito obrigado, viu? Muito obrigado, irmãos, estarem comigo hoje, nesse tempo tão agradável. Agradeço pela minha família, que Deus tem dado esse ministério, tem suprido meu coração nessa área também. Muito obrigado.
eu tributo a Deus. Minha sogra está aqui. Minha sogra está aí, cadê? Quem disse que eu não tenho graça? Eu tenho graça. Maria da Graça, minha sogra, mãe da Isabel, deu um presentão para mim. A Isabel. Então vamos louvar, agradecer a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Pela vida dos irmãos que estão comigo aqui. Pela vida de cada um de vocês. Pelas orações, por participar pelo ministério de música, de louvor aqui na igreja também. E por tudo aquilo que o Senhor ainda tem preparado para a minha vida, para a minha família, o ministério que Ele tem sobre a minha vida também. E usando, meus irmãos, toda a ferramenta necessária, nós já temos. E o Senhor coloca na minha mão hoje, nesta noite também, que é a palavra de Deus. Fidelidade à palavra do Senhor. Ficar com a palavra de eu acho isso. O que a palavra de Deus diz. Amém? Vamos orar agradecendo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tu és Deus maravilhoso, é o Senhor dos céus e da terra, e tem sustentado, Deus, e tem me sustentado, e tem nos sustentado. Muito obrigado. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão, por esta noite tão abençoada, por tudo que foi feito, por tudo que foi falado e ministrado. Nós tributamos, eu tributo ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. E agora é que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, para buscar a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o último ato, o pastor Nilton já está aqui, amanhã ele vai, quem quiser ver ele aí, amanhã ele já vai estar, já está pregando aqui amanhã. Só um último aviso, amanhã nós vamos ter o culto do GIF, né? Grupo da Idade Feliz. E os irmãos eles ficam brigando, como é que é? Idade feliz, né? Cheio de dor, essas coisas todas. Então amanhã é o culto do GIF, às 8 horas da manhã. E a irmã Clélia pediu para avisar que vai ser um tempo de testemunho, para contar umas pérolas, né, que vocês enfrentaram durante toda essa vida aí. O pastor Nilton e a família vão estar ali na porta para receber os cumprimentos dos irmãos, amém? Então, que o Senhor nos abençoe. O pastor pode ir até lá com a sua família. E assim nós encerramos esse culto para a glória de Deus. Agradeço a todos pela presença.